É sobre esse recorde histórico do principal índice da Bolsa Brasileira, que eu converso agora com o gestor de portfólio da Asmut Brasil, Marcelo Bacelar, que já está aqui comigo. Marcelo, muito bom dia para você. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Obrigado você pelo convite. Marcelo, vamos lá, né? 150 mil pontos do Ibovespa. Falar disso no início do ano, eu gosto sempre de repetir, porque lá atrás a gente via isso como muito distante, né? Era até difícil de acreditar e as projeções que mostravam o Ibovespa a 150 mil pontos, a gente dizia que eram otimistas demais. Atingimos os 150 mil pontos e já tem muita a empresa aí do mercado, inclusive, revisando as projeções agora para 170 mil pontos. Eu ainda quero chegar nessas projeções para o futuro, mas eu quero primeiro entender do teu ponto de vista, do que vocês estão interpretando aí, que traz realmente esse fôlego para o Ibovespa vir renovando recordes atrás de recordes, porque agora virou moda, né? A gente todo dia aqui está trazendo essa notícia, o Ibovespa renovou máxima histórica e também fechamento histórico. O que traz o que realmente dá esse suporte? É claro que a gente tem um misto de fatores que traz uma somatória, mas você consegue pontuar algum fator como sendo primordial para esse fôlego do Ibovespa, Marcelo? Tá. Acho que dá para a gente dividir a história em dois pontos, tá? O primeiro é no primeiro semestre, que foi uma história onde a gente tinha essa mudança de portfólio de investidores estrangeiros, né, saindo do dólar e das empresas americanas para outros países, entre eles o Brasil. Então não é uma história só do Brasil, tá? É uma história de vários países, principalmente os emergentes também, que receberam bastante recurso do investidor estrangeiro durante esse período. Essa é a primeira parte da história. A segunda parte da história é o afrouxamento monetário americano. Então, teve uma retomada de ciclo de cortes de política de juros de política monetária do Fed, que a gente viu nas últimas duas reuniões, né? O Fed começou a cortar em 0,25 e aí a taxa foi para 4%, agora cortou em mais 0,25 e o Fed Funds, que é a taxa de juros americana, foi para 3,75%. Eu acho que do lado externo é o principal fator que vem fazendo a bolsa performar bem. E tem outro ponto que eu acho que é mais local e que também deveria entrar nesse contexto, né, de pesos que a gente dá para essas altas consecutivas do Ibovespa, que é a perspectiva de corte na taxa de juros do Brasil, a Selic. Tá? Então, o mercado ele já começa a precificar que a taxa de juros vai cair no ano que vem, vai começar um ciclo de queda na taxa de juros do ano que vem. Tá? Então, acho que isso é um fator local importante que começa a entrar nos preços, né? As pessoas começam a visualizar isso, mas eu acredito que o maior peso que a gente possa dar a esse movimento é do mercado externo, tanto é que o investidor estrangeiro ele está aportando mais de 20 bilhões esse ano na Bolsa. Tá? Uhum. Inclusive, você deixa o gancho aqui para a minha próxima pergunta, que é justamente o investidor estrangeiro mais favorável ao risco, porque a gente também tem visto recordes na Bolsa de Nova York também vem alta, Nasdaq renovando máximas, muito impulsionado pela questão de inteligência artificial, as big techs puxando muito, inclusive, as altas Sim. por lá. Dá para a gente ver uma correlação dessas altas também, dessa maior predisposição ao risco lá fora com o que está acontecendo aqui no Brasil? Isso também pode trazer alguma correlação, ajudar de alguma forma esse apetite por mais risco aqui no Brasil? Ou são movimentos totalmente independentes, Marcelo? Não, eu acho que são bem dependentes. O sistema ele está sendo relaxado, né? Então, os bancos centrais eles estão colocando, no caso externos, eles estão colocando mais liquidez no sistema, tá? Então, a queda de juros é justamente para aumentar esse apetite a risco. Uma das consequências é esse aumento do apetite a risco que vem em relação ao mundo todo, né? Como eu falei. Então, essa questão do afrouxamento monetário lá nos Estados Unidos, por exemplo, que é a principal economia do mundo, ele ajuda ativos de risco no mundo inteiro, inclusive aqui. Agora, a gente precisa também olhar para um lado do copo meio vazio, né, Marcelo? A gente sabe que a questão fiscal, por muito tempo, vem sendo já
um calo no sapato e um ponto de cautela, né? Sempre é um ponto de muita cautela a ser analisado. E se a gente parar para pensar, fiscalmente falando, a gente tem fatores e tem coisas acontecendo em Brasília que ainda tornam esse fator risco fiscal preocupante. O investidor está deixando de precificar esse risco e, portanto, você vê espaço para a gente daqui a pouco ver uma reversão desse cenário por causa de fatores internos, ou os externos ainda vão conseguir cobrir esses riscos locais? É uma ótima pergunta. É difícil dizer como que isso vai se desenrolar, porque a impressão que está me dando é que o investidor estrangeiro ele vem, assim, tem alguns fatores que fazem ele, né, querer comprar a bolsa. Um deles é a questão do real, que tem um carrego muito grande, né? Então, o nosso juros ele faz com que seja é, tenha uma remuneração boa investir em reais, né? Então, o investidor estrangeiro ele olha para o Brasil e fala, tá, eu tenho um juros alto que vai me proteger de alguma desvalorização cambial e eu tenho uma bolsa que estava largada, né? Uma bolsa barata, com os valuations atrativos e que basicamente me protege da inflação. Então, eu tenho na bolsa brasileira petrolífera, mineradora, empresa de energia elétrica, bancos. Então, tudo isso o investidor estrangeiro olha, né? Ele fala, faz sentido eu ter isso no meu portfólio. E ele ignora esses riscos idiosincráticos, como você falou, que são muito pertinentes, né? É um risco bem importante que a gente tem aqui em relação à política fiscal, né? Ainda mais entrando em ano eleitoral, que geralmente é um ano onde o governo ele tende a gastar mais, tende a criar medidas mais populistas e que fazem o fiscal de fato piorar. Então, é difícil dizer quando essa balança, vamos dizer assim, vai virar na cabeça do investidor estrangeiro, por exemplo, mas eu estou na ponta que, de fato, a gente tem os riscos aqui no Brasil, esses riscos eles têm piorado, e isso não está sendo refletido nos preços, tá? Da bolsa, né, Isso que principalmente. é essa a principal dúvida, assim, do quanto que essa piora de percepção fiscal, que já tem sido falado sempre, quando eu converso com economistas, com especialistas, todos batem nessa mesma tecla, né? A questão da meta, pautas, por exemplo, hoje mesmo, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mais uma pauta que foi aprovada em Brasília, tirando mais gastos do orçamento, tirando mais gastos ali do Perfeito. arcabouço. Então, tudo isso tem sido muito mencionado, mas parece que o Ibovespa está, sim, tapando os ouvidos ainda em relação a isso. Então, na tua visão, o risco Brasil, esse risco fiscal, esse risco dessa percepção de piora fiscal ainda não está sendo precificado? Eu acredito que não. Acho assim, quando você olha para os ativos de bolsa, o que é que você espera? Né? Que os lucros aumentem ou diminuam, certo? Então, quando você compra uma ação, você espera que os lucros daquela empresa ela aumente, né? Ou ela fique como está, caso você ache ela muito barato, ou esses lucros aumentem. A questão do fiscal é que faz o juro ser mais alto e isso paga nos balanços e na economia e faz com que o preço das ações caia. Tá? Esse é o canal de transmissão a grosso modo. Então, como o mercado ele olha para os lucros para frente e não vê uma queda muito grande, né? Na verdade, a economia ela tem uma desaceleração lenta e ainda vem um ano que é um ano eleitoral que vai ter mais estímulo, então é difícil acreditar que a economia vai desacelerar muito. Eu acho que esse peso do fiscal ele tem sido menor, né? Mas aí para frente a gente vai ver que essa Selic alta ela pode resultar de fato numa economia mais fraca ou em alguma Uhum. recessão, né, que é o que o Banco Central precisa para fazer com que a inflação ela volte para a meta, tá? E aí a gente pode ver esse preço, né, essa perspectiva de um fiscal pior pegando nos preços das ações, tá? Agora, Marcelo, olhando para frente, Ibovespa a 170 mil pontos, já temos projeções para isso. É possível? Temos espaço, temos fôlego para conseguir chegar a 170 mil pontos até o fim de 2026? É uma pergunta difícil de ter uma resposta. Como você mesmo falou no início, a 150 pontos ninguém acreditava, né? Então, possível é.
A questão é que precisam acontecer fatores mais positivos, digamos assim, né? Melhora de percepção de risco, tanto global quanto local, para que isso aconteça, tá? Eu tô na opinião que eh, essa alta não reflete de fato os riscos que a gente vê na economia local, principalmente pelo tamanho de juro real que a gente tem, né? A Selic está muito alta, a inflação ela está caindo, mas para ela cair a gente está tendo que realizar um juro real, uma Selic muito alta, e na minha percepção isso vai bater na economia e deveria ser ruim para a bolsa, mesmo com o mercado precificando, já que o Banco Central vai conseguir cortar no próximo ano, tá? Então, para mim, tem um pouco desse descasamento entre o fundamento local com esse rally que as ações estão tendo aqui no Brasil. Perfeito. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversei com o gestor de portfólio da Azimuth Brasil, Marcelo Bacelar. Marcelo, uma ótima terça-feira para você e até uma próxima. Obrigado, Débora. Bom dia. Até mais.